Estudo do livro de 1 Reis, o capítulo é o 3, o versículo é o 16, a sabedoria em ação. A nomeação de Salomão havia sido política sob ordem de Davi. Diferente da reivindicação carismática de Saul e Davi, o autor apresenta agora um incidente de sabedoria que mostrou ao povo que o seu novo rei estava de fato preparado para governar. 3:28, versículo 16. Duas prostitutas comparecem diante do rei. Todo o seu povo tinha acesso imediato. A prostituição era muito difundida no mundo antigo, até mesmo em Israel, onde o Senhor tem repugnância, Deuteronômio 23:18. Era então como agora uma parte sempre presente, embora condenada na cultura. O tratamento que Salomão dá ao caso tornou-se lendário. A verdadeira mãe reagiu de forma convincente, pois estava movida pela compaixão materna. Versículo 26, NTLH, com o coração cheio de amor pelo filho. Para os hebreus, o centro das emoções eram as vísceras. As suas entranhas arderam pelo seu filho. O seu amor se torna evidente também no seu pedido. Dê à criança viva ela de uma palavra terna para se referir à criança em contraste com a palavra comum filho na formulação original do caso. Algumas versões gregas omitem viva para deixar claro que a criança morta não foi trazida. Joséfo acrescenta que Salomão ordenou que as duas crianças fossem divididas. A administração e o poder de Salomão, 4:1-34, versículo 1. Tornou-se rei sobre todo Israel. Um termo nacionalista do início do período, como Davi, 2 Samuel 8:15. Mais tarde, Israel significa com mais frequência o reino do norte depois da separação. Apesar da ênfase à monarquia unida, é de se duvidar que a unidade tenha sido mais do que nominal. 2 Samuel 5:5, todo Israel e Judá e a facilidade com que brotavam rebeliões de acordo com a linha divisória norte-sul. A glória de Salomão foi demonstrada principalmente na construção e no luxo de Jerusalém, mas todo Israel ajudou a pagar caro por isso. Versículo 2. Estes foram seus principais assessores, com listas da administração de Davi em 2 Samuel 8:15-18. Menos importante, 2 Samuel 20, do 23-26. Azarias, filho de Zadok, o sacerdote. 1 Crônica 6:8. Se a lista representa a administração dos reinos posteriores, esse poderia ser o mesmo Azarias, mas então Zadok e Abiatar parecem estar fora de lugar. Outra sugestão é que Elioref, não mencionado em nenhum outro lugar, não seja o nome de um oficial, mas de uma função em posição. O que cuidava do calendário assim, Aneb traz responsável pelo calendário Azarias, filho do sacerdote Zadok, e transforma Aías, um filho de Cisa, o único secretário. Número 4, Benaia, comandante do exército, como já foi mencionado em 2:35, sem dúvida ainda usufruía da lealdade dos mercenários, os queretitas e peletitas, mas agora eles o compartilharam com a tropa. Um manuscrito grego acrescenta um trecho surpreendente. Eliabe, filho de Joabe, sobre o exército. Depois do versículo 6, talvez uma nota posterior para manter a lista atualizada. Zadok e Abiatar como sacerdotes apresentam uma dificuldade. Abiatar foi banido do sacerdócio. A frase talvez seja uma intromissão de 2 Samuel 8:17. Versículo 5, Azarias, filho de Natã, responsável pelos governantes distritais. Neb, superintendente dos governantes regionais. Uma nova posição de que não se encontrou paralelo na corte de Davi, embora 1 Crônicas 27, 2-15, sugira que a contagem do povo feita por Davi estava associada a essa estrutura organizacional. Zabud, filho de Natã, sacerdote e conselheiro pessoal do rei,
como Gênesis 26:26. Talvez o mais próximo que Salomão teve do que o franco Natan havia sido para Davi. E por último, o sinistro Adonirão, filho de Abida, e o seu chefe fenício também não ajudava. Era chefe do trabalho forçado. Ele é mencionado em 2 Samuel 20:24, mas visto que sobreviveu com muita vitalidade à morte de Salomão, 12:18, é de se duvidar que o recrutamento de tropas tenha de fato iniciado no tempo de Davi. A administração aumentada de Salomão tinha de ser financiada de alguma forma, e os dois governantes distritais forneciam provisões e foram personagens-chave na estrutura. Alguns eruditos têm sugerido que Salomão deliberadamente transpôs divisas tribais para quebrar a lealdade tribal, mas é mais provável que ele simplesmente tentou atingir números aproximadamente equivalentes, não divisões, e tirar vantagem das redes de coleta de impostos já existentes. Versículo 8. Os seus nomes, na verdade, não são apresentados, mas somente os patronímicos. É mais provável que a lista de que esses nomes foram copiados estivesse rasgada na margem direta do que a sugestão de que as funções eram hereditárias nesse estágio. Veja BJ. Visto que 2 deles eram casados com filhas de Salomão, a lista deve ser da segunda metade do seu reinado. A posição de Judá não está clara. A ESV traz sobre a terra de Judá ao final do versículo 19, com base em uma das várias emendas ao texto. Ou Judá estava livre de tributos, ou, o que é mais provável, o versículo 19a é uma repetição do versículo 13, de forma que Judá é o 12º distrito com um único governador. Versículo 22. As provisões de Salomão, provavelmente de uma lista de compras, eram para todos os que vinham participar da sua mesa. O número crescente dos seus oficiais e pensionistas. Não havia somente a manutenção de cavalos, de mensageiros e militares. A organização de um estado coeso em expansão econômica custa dinheiro. Por comparação com as provisões de Neemias para 150 pessoas, Neemias 5:17, calcula-se que Salomão estava alimentando pelo menos 5.000 pessoas. Os outros entre o povo comiam, bebiam e eram felizes. Viviam em segurança, e a independência agradável é refletida na expressão cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira. Nem todas as lembranças do reinado de Salomão foram amargas, e esse retrato dos bons velhos tempos de segurança e prosperidade é repetido na esperança de que épocas assim se repetiam. Miqueias 4:4 e Zacarias 3:10. Versículo 29. Deus deu a Salomão sabedoria em cumprimento da promessa, incluindo o conhecimento da natureza e a sabedoria prática contida nos Provérbios. Provérbios 25:1. De Vaux associa Etan e Emã aos salmos atribuídos a eles. Salmos 88 e 89. E considera os filhos de Maol, os coristas do Templo de Salomão. É significativo, mas triste, que nenhum profeta aparece na corte de Salomão para equilibrar o seu brilhantismo intelectual e cultual com lembretes da importância da humildade com Natan, como Natan fizera com Davi. O planejamento e a construção do templo, 5:1 e 9:9. A aproximação e o tratado com Irão, 5:1 ao 12. Essa saudação de Irão versículo 1 liga à seção anterior, 4:34, com o exemplo principal da sabedoria de Salomão, a construção do templo. Salomão aproveitou a oportunidade para obter a ajuda de Irão para esse projeto. Tiro construída sobre uma ilha rochosa próxima de uma costa fenícia, era uma potência em rápido crescimento baseado no comércio marítimo e estaria desejosa de manter um bom relacionamento
com Salomão, com vistas ao controle que ele exercia sobre as rotas comerciais. Hirão sempre tinha sido amigo leal de Davi, 2 Samuel 5,12, acerca de negócios anteriores, e sabia dos desejos frustrados de Davi de construir um templo. A mensagem que veio por intermédio de Natã, 2 Samuel 7,4-13, não mencionava guerras e inimigos, 1 Crônicas 22,8. Versículo 4, mas agora o reino estava estabelecido e a promessa adiada por tanto tempo, um dos seus filhos, 2 Samuel 7,12, pode ser cumprida. Versículo 5, um templo em honra ao nome do Senhor era visto com muito temor e admiração, como uma nova partida. O nome era uma manifestação da personalidade, significando muito mais para os antigos do que para as pessoas de hoje. O transcendente e limitado Javé estava, de certa maneira, localizado, disponível para o seu povo na casa em que colocou o seu nome. Versículo 6. Agora te peço que ordenes. Pede-se um acordo formal de cooperação, ao qual Hirão reage com alegria. Versículo 7. Aceitação. Versículo 8. As árvores foram cortadas pelos sidônios. Versículo 6. Levadas até o mar. Versículo 9. E transportadas como jangadas até o lugar que me indicares. De acordo com 2 Crônicas 2,16, esse lugar foi Jope, e buscas nessa região revelaram traços confirmatórios. O pagamento ao trigo e azeite que Salomão faz é mais do que suficiente para suprir os trabalhadores. 20.000 coros, o coro continha entre 200 e 400 litros. Assim, Hirão provavelmente exportou a sobra como seu lucro no negócio. O texto diz que esse acordo lucrativo para as duas partes trouxe paz. Versículo 12. Para o relacionamento, não há ausência de guerra, mas relacionamentos comerciais harmoniosos e amistosos. Salomão cria uma força de trabalho, 5 do 13 ao 18. Esse texto precisa ser lido em conjunto com o 9, do 15 ao 23, em que se faz uma distinção entre não-israelitas, que eram tratados como escravos, e israelitas que não eram escravos. A expressão Salomão arregimentou trabalhadores na NVI suaviza o trabalho forçado, como é traduzido o hebraico mais em Deuteronômio 20.11 e Josué 19.13, quando se refere ao não-israelitas. Os israelitas aqui tinham permissão para ficar 2 dias cada 3 meses em casa e 1 ano no Líbano, supostamente para servirem de carregadores para os habilidosos cortadores de madeira sidônios. Na região montanhosa da Judéia, um grupo muito maior retirava da pedreira as pedras e as arrastava para o local do templo. A pedra calcária da Palestina varia na cor e na dureza, algumas podendo ser cortadas com facilidade, mas que depois endureciam com a exposição ao clima. Gray. Esse grupo deve ter incluído o trabalho forçado permanente dos estrangeiros. O versículo 16 apresenta o total dos capatazes como 3.300 e não indica a sua nacionalidade. Segundo Crônicas 2,18, 3.600 diz que eles eram também estrangeiros. 9,23 menciona 550 israelitas. As pedras eram removidas da pedreira, um trabalho relativamente não especializado, e lavradas para se ajustarem umas às outras quando montadas no local da construção. Versículo 17. Versículo 18. Os homens de Gebal também eram fenícios e, junto com os construtores de Hirão, forneceram a mão de obra especializada necessária.
A data do templo 6.1. A função do templo é datada do ano 480 depois do êxodo. É impossível dizer como se chegou a esse número. A versão grega 440 talvez se refira a 11 gerações de 40 anos da lista de sacerdotes em 1 Crônica 6. Kahakit em Ancient Orient and Old Testament 1966, página 72 e 75, apresenta um tratamento detalhado e conclui que 480 anos é um tipo de agregado de períodos sobrepostos que abarcavam os 300 anos. José se refere a uma lista de reis de Tiro que data a fundação no 12º ano de Irão, calculada de diversas formas em 957 ou 967 a.C. A referência ao 4º ano do reinado de Salomão resultaria na data de 967, se o reinado de 40 anos é literalmente correto. Uma corregência com Davi alteraria isso, se o reinado de Salomão fosse considerado como seu reinado exclusivo. Detalhes da construção do templo. Na verdade, possuímos nestes capítulos concernentes à construção e provisão da mobília e acessórios de um templo a especificação mais completa e detalhada do mundo do Oriente Antigo, o Antigo Oriente. Montgomery. Os detalhes acerca do templo contrastam com as observações incompletas de outra construção maior de Salomão. O côvado, 2 Crônicas 3.3, diz pela medida antiga, tinha em torno de 45 centímetros, de forma que o templo era modesto em tamanho. O átrio principal, Kekal, media 27 metros por 9 metros, dimensões internas com o pórtico de 9 metros por 4 metros e meio. O santuário interno, Debir 16-20, medindo 9 metros de comprimento por 9 metros de largura e 9 metros de altura, fazia parte da nave maior cortada pelas portas ornadas. A altura dada é de 13 metros e meio para a nave principal e o átrio e 9 metros para o santuário interno, que ou tinha um espaço sobre ele, como sugere 2 Crônicas 3.9, ou um piso elevado ao qual se chegava por meio de degraus, como em santuários cananeus. Salas laterais de 3 andares foram construídas nos 3 lados do templo. Versículos 5 e 6. E cada andar tinha um côvado, 45 centímetros, e mais de largura do que um inferior, visto que a largura da parede principal era reduzida e permitia que o piso do andar seguisse e repousasse sobre a base inferior. Essas salas de depósito tinham 2 metros e 25 centímetros de altura. Eram usadas como depósitos sagrados, 751, e ligadas por escadas. A palavra pode significar uma escada em espiral, de que se achou pelo menos um exemplar numa construção cananeia. As pedras usadas na construção eram blocos lavrados nas pedreiras, versículo 7, como em 5:18. E a exatidão do seu preparo é testemunhada pela Assembleia, pois não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo nem de talhadeira. Deuteronômio 27:5 e Êxodo 20:25. Proíbem o preparo de pedras para um altar, mas não há razão para supor que isso se estendia à construção do templo. Uma promessa divina, 6 do 11 ao 13. O relato é interrompido para dar mais um lembrete da aliança com Davi, 2 Samuel 7:12. A aliança dinástica era declaradamente condicional. Se você seguir os meus decretos, cumprirei. Os livros de Reis são a realização trágica na história do fracasso progressivo em cumprir essa condição. Móveis dispendiosos, 6 do 14 ao 38. Uma narração minuciosa e por vezes repetitiva é apresentada acerca dos móveis internos do santuário. Versículo 18, não se via pedra alguma,
pois tudo era coberto de cedro e ainda uma camada de ouro. A escultura de querubins, tamareiras e flores abertas respeitava a proibição contra a representação de figura humana, mas eram semelhantes a santuários contemporâneos de outros deuses. Em particular, os 2 querubins já não são as criaturas reverentes em Êxodo 25:20, mas enormes guardiões em forma de esfinge, mais parecidos com modelos cirofenícios. A parede do pátio interno não estava limitada a 4 camadas. 3 camadas de pedra lavrada e uma de vigas de cedro foram repetidas até a altura necessária, possivelmente para fortalecer a estrutura na prevenção de terremotos, como em estruturas fenícias que foram escavadas. O mês de Ziv, abril, maio, e o mês de Bul, outubro, novembro, recebem os seus nomes cananeus, que o 8º mês explica em termos da contagem da monarquia posterior e do exílio. A outra construção de Salomão em Jerusalém. Um período de paz em todo o Oriente Médio permitiu a Salomão que dedicasse 20 anos e grande quantidade de recursos aos projetos de construção. O monte ao norte de Ofel foi transformado de um terreno irregular ao redor da eira de Araúna em um complexo impressionante de construções. Jerusalém tornou-se não somente uma cidade de poder, mas de esplendor. No extremo norte ficava o templo com o altar de bronze, o lugar santo, situados imediatamente no lugar do altar de Davi, provavelmente onde está localizada atualmente a mesquita do dono da rocha, lugar tradicionalmente associado ao sacrifício que Abraão faria de Isaque. Logo abaixo estava o palácio para sua moradia e o palácio para a filha do faraó. Esses lugares de moradia ficavam mais ao fundo, separados dos prédios públicos, como a sala do trono. O palácio da floresta do Líbano, de 45 metros por 22,5 metros, usado como depósito, com seu longo pórtico de colunas de 22,5 metros por 3,5 metros. Assim, o templo, embora decorado e muito bem ornamentado, era somente uma pequena parte da magnificência da capela real e alguns passos do palácio que até dispunha de uma entrada real. 2 Reis 16:18, possivelmente um acréscimo posterior. Ezequiel 43:7-8 mostra a versão profética a essa disposição. Os utensílios de bronze da área do templo, 7 do 13 ao 47. Versículo 13. Hurão, o artífice em bronze, meio israelita, não deve ser confundido com o rei Irão, seguindo a habilidade de seu pai natural de Tiro. O seu trabalho segue os padrões fenícios. Versículo 14. A descrição extremamente hábil e experiente lembra Bezazel, Êxodo 31.4, embora aqui não seja especificamente atribuída ao Espírito de Deus. O bronze era farto nas minas de Salomão, no vale de Arabá, ao sul do Mar Morto, um centro de trabalho em bronze, identificado por N. Glueck com Zaretan 746, foi descoberto a oeste do Jordão, onde as profundas camadas de argila facilitariam o preparo dos moldes grandes necessários para as colunas e o tanque. As 2 colunas de bronze. Versículo 15, confira também em Jeremias 52, 21 ao 23. Com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência, ocas com espessura de 8 centímetros, receberam no topo capitéis ornamentados com conjuntos de correntes entrelaçadas.
O detalhe aqui é difícil de entender. Ou havia 1,80 m de lírios, versículo 19, circundados no topo pelos 2,25 metros de correntes entrelaçadas nos capitéis, totalizando aproximadamente 12 metros de altura, ou, o que é mais provável, os capitéis estavam em forma de lírios que se elevavam 45 centímetros acima do topo. Albright e outros sugerem que esses capitéis continham fogo que iluminava a área e fazia fumaça que simbolizava a presença de Javé. Os nomes Jaquim e Boaz são muito disputados. R.B.Y. Scott argumenta, com base em alusões nos Salmos, que as palavras formam o início de dois oráculos dinásticos, como ele, Javé, vai estabelecer o teu trono para sempre, e na força de Javé o rei deve se alegrar. As colunas, estando livremente em frente do pórtico, eram tanto um tributo à habilidade técnica extraordinária de Hurão, quanto um paralelo com os templos de Tiro, como testemunha uma descoberta de moedas de Sidom. O tanque de metal fundido e os 10 carrinhos de bronze são descritos em detalhes. Segundo Crônicas 4:6, diz que eram usados para purificar a oferta e os sacerdotes. Versículo 25, 12 touros em grupos de 3, voltados para os 4 pontos cardeais. Touros eram animais de adoração a Baal, mas podem bem ter simbolizado para os israelitas a onipresença de Javé. O ornamento do tanque foi fundido numa só peça com o tanque, mais uma indicação da habilidade de Hurão. 40.000 litros, no hebraico é 200 batos, 2.000 batos. Estimativas para o bato variam de 20 a 40 litros. A bacia de bronze no deserto era mais simples e simbolicamente menos ambígua. Mas se você contrata um artista estrangeiro, ele vai se inspirar na sua cultura. Você pode relacionar isso como quiser. Versículo 40. Os jarros, as pás e as bacias para a aspersão de bronze eram para ofertas no grande altar de bronze, atribuído a Hurão em 2 Crônicas 4:1. Mas não incluído aqui, embora pressuposto em 8:22. Todos estes móveis de bronze estavam fora do templo propriamente dito, no pátio interno. Móveis de ouro do santuário, 7:48 a 51a. Versículo 8. Estes outros utensílios para o templo do Senhor eram de ouro. O altar de ouro, madeira de cedro, 6:20, revestido de ouro para a oferta do incenso, Êxodos 30:1. A mesa de ouro sobre a qual ficavam os pães da presença, uma forma mais elaborada da provisão dos primeiros santuários javistas. E os candelabros de ouro puro estavam no Ecal, e os utensílios menores também de ouro eram para o serviço associado a eles. Versículo 51a. Terminada toda a obra para o templo do Senhor, mais tarde os esforços ainda maiores nas outras construções foram concluídos. O significado econômico e social era tão grande quanto religioso. Para um país de menos de 500 mil de habitantes, a construção representava um investimento imenso de mão de obra e recursos naturais, e era uma demonstração prestigiosa de um país em rápido crescimento no âmbito social. Era evidência de administração firme.
talvez sem escrúpulos de Salomão, a construção fez de Jerusalém o foco indisputável da vida política e religiosa do país, sem, no entanto, inspirar a unidade nacional que o carisma de Davi havia inspirado.